Boa tarde a todos, meu nome é Cristina, eu sou fisioterapeuta e mestranda da Faculdade de Saúde Pública da USP. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do professor Luiz para que nós pudéssemos ter esse bate-papo a respeito do desenvolvimento infantil. E principalmente o desenvolvimento infantil no sentido de quais seriam os protocolos de avaliação utilizados, os fatores preditivos e a intervenção. Mas antes de falar sobre os protocolos, sobre a intervenção, é importante a gente definir aqui o que seria a primeira infância. Primeira infância é o período, desde o período da concepção até os 6 anos de idade. E a gente pode encontrar na literatura algumas variações. Mas o importante é saber que o período da primeira infância, ele vai até o momento da inserção escolar. Então, o momento que a criança entra na escola é o término da primeira infância. Esse é um período muito importante. É importante porque a partir do que ocorre nesse período, em termos de informações, estímulos para essa criança, elas podem ser determinantes do desempenho futuro da mesma. Por que é importante fazer o segmento, o follow-up nesse período? Por conta de possíveis riscos que a criança pode apresentar desde o nascimento. Então, um exemplo clássico é a prematuridade. Então, nós temos ainda aqui no Brasil uma incidência importante de crianças nascidas prematuras, que permanecem um período prolongado nos hospitais, recebem uma série de intervenções muito invasivas. E isso por si só pode sim, é importante a gente ressaltar isso, pode sofrer algum tipo de alteração no seu desempenho. Então, para que a gente tenha uma melhor ideia de como ela vai se desenvolver após esse início que foi tão crítico, a gente estabelece protocolos de avaliação utilizados para as crianças desde o momento do nascimento. E aí nós encontramos protocolos de avaliação para diferentes faixas etárias que vão buscar detectar possíveis alterações que levem a uma intervenção no âmbito da reabilitação, seja fisioterapia, fonoaudiologia ou terapia ocupacional. Os protocolos de avaliação, eles foram elaborados, os que são utilizados aqui no Brasil, fora do país, dos Estados Unidos, do Canadá e até mesmo na Europa. E esses protocolos de avaliação, eles foram concebidos para dar uma cobertura desde o momento do nascimento, pensando na criança inclusive prematura ou a criança nascida de termo, que pode apresentar qualquer alteração também, até a faixa etária do final da Quais seriam os protocolos de avaliação que eu gostaria de destacar? O General Movements, que foi elaborado pela doutora Christine Spiller e pelo Dr. Pratchell, a TIMP, que é o teste de performance motora infantil, a Alberta, que foi desenvolvida pelas fisioterapeutas Piper e Daha, e o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidades, elaborado por Haley e pela doutora Wendy Coster. Então, só alguns exemplos de protocolos de avaliação que são utilizados em diferentes faixas etárias, mas que permitem aos profissionais da área de saúde um olhar mais apurado sobre possíveis alterações que eles possam apresentar. E é importante ressaltar que quando nós buscamos, destacamos quais são as alterações, quais as possíveis alterações que eles podem apresentar, não dizem respeito apenas a questões que envolvam o sistema nervoso central. A criança, durante a primeira infância, ela pode estar privada de outros estímulos ou passando por uma situação de violência, passando por uma situação de nutrição inadequada. Então, um conjunto de fatores que a gente pode elencar como fatores que possam contribuir para um desenvolvimento que não seja o desenvolvimento pleno. E no Brasil em particular, o que a gente pode destacar também é as crianças que estão sob as condições de pobreza. Então a gente sabe que crianças que têm uma condição socioeconômica muito baixa, muito ruim, que não recebam alimentação adequada, cujos pais não tenham
um nível de instrução tão elevado, né? A gente vê muitas pessoas ainda estudando só completando, ou às vezes nem completando o primeiro grau, e que não sabem lidar com as dificuldades da sua criança, não sabem lidar com a sua criança e também, consequentemente, não conseguem estimulá-la adequadamente. Então você tem aí um ciclo vicioso em que a criança que vem com uma situação de pobreza, de má condição nutricional, de baixa condição de estímulo, que também pode apresentar alguma alteração durante a primeira infância e no seu desenvolvimento. Então, só para fazer um preâmbulo, né, uma contextualização do que vem acontecendo no Brasil, são dados que eu retirei já do IBGE, dados da Unicef, da Organização Mundial de Saúde, mas atualmente nós somos mais de 206 milhões, né? Então a gente por ver mais de 206 e 500 mil. Só para vocês terem uma ideia, né, do último dado do DataSUS de 2011, nós tínhamos um número de 2.979.259 recém-nascidos naquele período. Né? E a gente tinha, né, levando em consideração as metas estabelecidas, né, junto à ONU em 2000, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, diminuir os índices de mortalidade na infância e mortalidade infantil, que ainda entre 11,8% a 12,4% são de nascimentos prematuros. Isso são dados da Unicef e um trabalho de Souza que foi feito na Unicamp. Né? Então, o que ele procurou fazer na ocasião, foi feito no ano passado por uma tese de doutorado, se eu não me engano, um pediatra também. Ele procurou verificar, né, na rede de uma forma geral se os números que ele tinha realmente eram compatíveis com aquilo que se obtinha no DataSUS. Então era muito próximo, então tem essa variação na literatura entre 11,8% a 12,4% de nascimentos prematuros. Né? Sendo que a prematuridade aí é a maior causa ainda, de uma das maiores causas de morte no período neonatal. E por que destacar a prematuridade? Né? Porque a gente sabe de todas as condições de risco que o prematuro tem em relação ao seu desenvolvimento. Né? E considerando que ainda a taxa de baixo peso ao nascer é de 8%, então imagina só uma criança que nasce prematura, nasce com o baixo peso, né? E aí fora todas as intercorrências, dependendo da idade gestacional que essa criança pode, que esse bebê, que esse recém-nascido pode apresentar, então aí o risco aumentado para o desenvolvimento de algum quadro futuro. Né? E também o que contribui, tem contribuído para o aumento também da prematuridade como um dos fatores que vem sendo discutidos, é o aumento da taxa de cesariana, 54% em 2011. Né? É uma taxa muito elevada, a gente sabe que existe mesmo essa tendência, né, de fazer o parto programado, com a data toda certinha, o aumento do número de cesarianas, enfim. Pensando particularmente nos fatores de risco, né, na prematuridade, a importância do acompanhamento, né, do follow-up. Né? Por que avaliar? Né? Existem os testes, as escalas de avaliação. Se a gente for retomar uma escala que é clássica, a escala de Denver, né? E essa escala ela é consagrada na literatura, na área da saúde, na área médica, mas outras foram elaboradas com o intuito, particularmente na área de reabilitação, de tentar, né, capacitar outros profissionais na área de saúde na detecção precoce de possíveis alterações do desempenho, não só motor, mas aí tem também a avaliação de desempenho cognitivo, a avaliação de desempenho funcional e por aí vai. Né? Então a importância desses testes de escalas, porque elas vão facilitar tanto a triagem quanto o diagnóstico, né, em relação ao possível dano que essa criança apresente e facilitar o planejamento e a progressão do tratamento. Né? Então, existem esses protocolos de avaliação e é importante que haja um treinamento, né, do pessoal para utilizá-lo, para realizar uma avaliação adequada e um monitoramento adequado também dessas crianças. Para isso é necessário um investimento técnico, humano, financeiro, particular, na necessidade de ações preventivas, como eu tinha falado até agora, para a detecção precoce de anormalidades e apropriado encaminhamento para uma equipe treinada, né, habilitada e treinada. O que a
literatura que a idade média em que as crianças têm sido encaminhadas por serviços, por possíveis alterações do seu desempenho, é em torno de 11,9 meses. Tá? Mas mesmo em pesquisas, né, o que se pode observar é que a partir dos 3,9 meses, 4 meses em média, já é possível surgir os primeiros indicativos de que a criança tem algum problema. Então tem uma janela aí, né? Então o que a gente faz com essa janela? O que está acontecendo para que, se a pessoa detecta lá atrás, por que o encaminhamento ocorre tão tardiamente? Né? Então está havendo algum problema nessa comunicação, né? No acompanhamento, no monitoramento, no próprio encaminhamento, que tem trazido prejuízo em relação à atenção a essa criança. Então, alguns protocolos de avaliação que nós temos utilizado, e aí eu vou destacar alguns que inclusive são utilizados pelo pessoal da Remédica, né, atualmente. O GM, não sei se vocês já ouviram falar, que é o General Movements. Ele foi desenvolvido por Pretzel e Eisberger na Áustria. Né? Eu vou trazer mais para frente, tem uns slides com as fichas de avaliação. A TIM, que é o teste, né, de motor de performance motora, desculpa. A escala motor infantil de Alberta, o inventário pediátrico de avaliação de incapacidades e a escala Bailey de desenvolvimento infantil, que todo mundo conhece. Tá? Então, alguns desses protocolos, né, eu já tinha falado do Denver, a gente não vai discutir aqui, né, que como eu mesmo disse, ele já é consagrado, mas outros que foram surgindo, né, ao longo do tempo, tá, justamente para dar uma cobertura nessa dificuldade entre detecção e encaminhamento. Então, o General Movement Assessment é uma escala que avalia o que eles chamam, né, os autores de movimentação generalizada do bebê. Tá? O Dr. Pretzel já é falecido, mas a Krista esteve aqui no ano passado, e nesse ano, no início do ano, né, ela veio para justamente poder oferecer o curso básico e o avançado, né, dessa avaliação. Ela pode ser utilizada a partir da 26ª semana de idade pós-menstrual, eles preferem colocar dessa maneira, né? Então a contagem é feita a partir do momento em que a mulher para de menstruar, não tem a menstruação, né? Até a 20ª semana pós-termo. Né? Então essa daqui é a capa do manualzinho, né? Do manual com todas as fichas, as explicações a respeito de como eles chegaram a essa avaliação. Né? Então, o que ela fala o que eles dizem que são esses movimentos generalizados? São movimentos que a criança apresenta desde o período intrauterino. Então, se a gente observar, né, e ela traz isso nos cursos e nas próprias apostilas, o bebezinho lá fez um ultrassom, é um movimento, né, que ele vai reproduzir, né, nos primeiros meses de vida. Tanto nessa imagem quanto nessa. Então, tirar a língua para fora, ou abrir a boca, um movimento específico de membro superior, de membro inferior, um movimento específico de tronco. Né? Então, baseado nessa movimentação, é que ela detecta se esses movimentos generalizados eles são normais ou anormais. Para isso existe uma fichinha, né? Nessa ficha a gente estabelece quais são os possíveis movimentos anormais que essa criança apresenta. É claro que a gente não vai aqui discutir cada um deles, porque tem uma série de detalhes para cada um deles, né? À toa que tem um curso, mas só para ter uma ideia da existência dessa avaliação. Né? Então tem aqui essa triagem, né? Essa fichinha. Nessa ficha, né, existe uma escala aqui por semanas, né? Desde o período que ela disse, que são as primeiras, a 26ª semana pós-menstruação, né? Até o período pós-termo. Então, quando a gente vê aqui essas siglas, né? Right Movements, Fidget Movements, são termos que ela utiliza, né, sobre os movimentos específicos desse período. Tá? Essa é uma avaliação que não foi validada aqui no Brasil. Ela prefere não utilizar, fazer a tradução desses termos. Então, durante o curso,
ela usa writing movements, fidget movements, né? Porque ela diz que em todos os lugares em que eles fizeram essa pesquisa, a amostragem, seja na Europa, pesquisas que foram feitas no Brasil, pesquisas que foram feitas na Ásia, todas as crianças apresentam o mesmo movimento. Então, justamente por isso, ela prefere que não seja feita a tradução. E aí a gente acaba encontrando, né, aquele problema da discussão da validação, né, da tradução transcultural, enfim. Isso foi discutido em curso com ela, eu estive no curso com ela também, e ela coloca dessa maneira, tá? A TIMP, né, é uma escala que vai avaliar essencialmente o comportamento motor, né, que ela diz o comportamento motor funcional do bebê, que é utilizada a partir da 34ª semana pós-concepcional até o 4º mês pós-termo. Foi desenvolvida por Campbell em 95, tá? Então é uma escala que foi feita nos Estados Unidos. E ela tem, né, as fichinhas de avaliação. Eu trouxe só algumas para vocês terem uma ideia. Ela é composta por alguns itens, né, que são itens observáveis e outros itens chamados iniciados. Então, aqueles em que a criança, a gente não interfere na movimentação dela, e outros em que a gente pode intervir, provocar, através de estímulos, o movimento da criança e observar as suas respostas, né? No caso da TIMP, tem um site específico, tá, que é o imps.com, em que essas escalas elas são vendidas, o manual também, tá? Então, o que a autora diz, né? Você não precisa necessariamente fazer um curso para realizar essa escala. Se você tiver em mãos o manual e a fichinha, é possível sim, né, aplicar essa avaliação e obter os resultados. Eles ficam sempre disponíveis, caso você queira tirar uma dúvida. Enfim, olha, a fichinha, né, com que eles dizem itens observados, ela apresenta sim ou não, né? Então, se a criança está com a cabeça na linha média, se ele consegue manter a cabeça na linha média, se ele tem um desvio de tantos graus para um lado ou outro. E os itens a serem testados, né? Então, nesse manual, os autores colocam o posicionamento em que a criança deve ser mantido, né? O tipo de estímulo que você pode oferecer e quais são as respostas esperadas. Tá? Desde o controle de cabeça, as rotações, a sustentação da criança, postura puxando para sentado. Então ela vai dando, inclusive, além das determinações, né, as orientações de como ele deve ser feito, tem essas imagens de como deve ser feito o movimento e o que deve ser observado. E aí tem uma fichinha, né, final para você estabelecer os scores, né, que você obteve com essa criança. A escala motor infantil de Alberta, ela foi desenvolvida por essas duas fisioterapeutas, Piper e Derra, em 94. É uma escala que também avalia o desempenho motor global. Ela é utilizada desde o período de recém-nascido, aterro e pré-termo, né, então do 0 até os 18 meses de idade. Mas para frente eu coloco umas tabelinhas, porque utilizar, quando utilizar uma, quando utilizar a outra, né? Essa é uma escala essencialmente observacional, né, em que a gente vai observar se a criança, se a gente observa ou se a gente não observa determinado comportamento. Então, da mesma maneira, tem aqui a fichinha de avaliação, né? Nessa ficha de avaliação, ela coloca, né, ela subdivide as etapas, né, motoras em pronto, supino, sentado e em pé. Da mesma maneira, ela coloca os desenhos esperados em cada uma dessas atividades motoras, para que a gente possa dizer se a gente observou ou não aquele movimento. Tá? É uma ficha que, se a gente for olhar na hora que nós abrimos, né, ela tem uma sequência na horizontal. Então, a gente vai dar uma olhada, a criança vai apresentando essa sequência de movimento, por exemplo, em prono.
Tá? Depois a sequência de movimento em supino, em sentado, em pé, assim sucessivamente. Tá? Então tem um desenho para cada uma delas. Também tem um manual, esse manual também está à venda no site deles. Né? E o score, né? A partir do que a gente conseguir estabelecer nessa ficha de avaliação, tem um score para que a gente possa jogar no gráfico e saber se ele está dentro ou não do esperado, do desempenho. Então aqui as diferenças em relação a eles. Então a TIMP, né, como eu tinha falado anteriormente, da 34ª semana até o 4º, 5º mês, aí eu esqueci de comentar, de idade corrigida. Então se você tem um pretermo, aí você faz a correção da idade para poder aplicar a escala. A Alberta, de 0 a 18 meses, então também é possível fazer a correção, né, pela idade cronológica. O score, ele é classificado dentro da média do TIMP, né? Média, baixa, abaixo da média e muito abaixo da média. O score da Alberta, acima de 10 é considerado normal, entre 10 e 5, risco, e abaixo de 5, né, já o atraso. O número de itens da TIMP é o total de 42, né? Como eu falei, 13 são os observados e 29 são aqueles provocados, e no caso da Alberta são 58 itens. O tempo de aplicação, né, tem ali uma variação na TIMP de 20 a 30 minutos e da Alberta de 15 a 30 minutos. Por que eu coloquei dessa maneira? Para ver que são avaliações de rápida aplicação. Né? No começo a gente tem dificuldade, porque são uma série de itens para observar, às vezes você recorre ao manual, mas à medida que você vai pegando a mão, ele fica muito fácil mesmo, e você consegue fazer antes do tempo que é previsto. Tá? Em geral, no começo a gente ultrapassa, chega a 40, 50, 1 hora, né? Mas não é o ideal, justamente porque as crianças acabam ficando muito cansadas, como vocês sabem. Né? Mas são bons instrumentos pensando em algo para monitoramento, né? Então, principalmente nos centros de saúde, né? Se a gente for pensar em termos de saúde pública, ter um profissional que esteja habilitado a aplicar esse protocolo, verificar se essa criança está dentro da faixa esperada ou não, se não estiver, fazer um encaminhamento, ou então ficar em observação, né? E a partir do momento que for repetido, poder encaminhar essa criança. Os objetivos, né, da TIMP e da Alberta. Na TIMP, tanto um quanto o outro, né, a gente tem que aprender a identificar, né, os possíveis atrasos motores que essas crianças podem apresentar, ou no caso da Alberta, a restrição também de um determinado movimento, né. Mensurar as mudanças no desenvolvimento, no caso da TIMP, estabelecer objetivos de intervenção e orientar os pais. No caso da Alberta, também informar os pais sobre as atividades que o bebê conseguiria realizar, aqueles que não estão sendo realizados e aqueles que ainda estão por realizar. Tá? Analisar o desempenho motor em determinado tempo pré ou pós-internação, mensurar essas mudanças, mesmo que elas sejam pequenas e que não podem ser identificadas pelos métodos mais tradicionais, e também servir como um instrumento de pesquisa para um programa de estimulação. Aqui a gente só para ter uma ideia, né, em relação aos itens observados, os eliciados da TIMP, e os observados, só para ter uma ideia do formulário, como ele é estabelecido e mostrando algumas imagens das crianças nas diferentes posturas. Aí a PET, né, que é o inventário de avaliação pediátrica de capacidades, né, uma escala de avaliação do desempenho funcional, né, foi desenvolvido por Haley e Koster, né, provavelmente Koster. Ela é utilizada a partir dos 6 meses de idade até os 7 anos e 11 meses. Porém, é possível avaliar crianças acima dessa faixa etária, tá? Ainda na versão do PED, né, como ele foi elaborado, porque existe um score específico, que é chamado score contínuo, que permite a gente jogar para as crianças, independentemente da faixa etária, e verificar o quanto elas estão adequadas em relação ao seu perfil funcional ou não. Né? E o PED-CAT, né,
uma versão atualizada, tá, do PED. Ele já está sendo utilizado no Canadá, nos Estados Unidos, e ele pode ser feito via internet. Então, como é um questionário respondido pelos pais, né, os pais mesmos, em frente ao computador, ele pode receber as orientações, responder esses questionários e obter, a partir daí o profissional tem uma ideia do perfil funcional dessa criança. Tá? Eu estou falando assim em geral, depois a gente vai aprofundar um pouquinho. Tá? Então, essa é uma avaliação dividida em 3 áreas, né? Então, a área de autocuidado, 3 habilidades chamadas 3 habilidades funcionais: autocuidado, mobilidade e função social. Então a gente vê aqui o número de itens de autocuidado, são 73. Né? Ele é bem demorado. Quer dizer, não é que ele é demorado, tem muitos itens, porém ele é de fácil aplicação, porque depende do pai responder. Então, se você tem facilidade com esse instrumento, eu aplico o PED no meu trabalho, em torno de 40 minutos você consegue realizar. Né? Eu, em particular, vou até defender, porque eu acho interessante, que ele não se detém exclusivamente no aspecto motor. Né? Então, ele dá uma amplitude maior, tanto o aspecto motor quanto o aspecto funcional. Então, aqui no caso do autocuidado são 73 itens, da mobilidade são 59 e de função social são 65. E uma outra parte, né, em que as mesmas habilidades elas são confrontadas com a autonomia que o pai oferece a essas crianças. Então, nessa parte em particular, é perguntado ao pai, né, no âmbito do autocuidado, da mobilidade e da função social, o quanto ele tem que ajudar ou não. E até uma forma da gente observar se aquilo que ele está falando lá na frente vem de encontro realmente ao que está acontecendo em casa. Às vezes a mãe diz que a criança faz tudo, na hora que ela vai responder o quanto ela ajuda, ela continua ajudando, então tem alguma coisa errada. Né? Então, às vezes ela está superestimando a criança, né? e assim ela não quer enxergar que ela está ajudando demais porque ela está superestimando essa criança. Ou ao contrário, ela diz que a criança não consegue realizar e a gente, enquanto profissionais, consegue ver que ela consegue realizar sim. Tá? Tem aqui o sumário de score, é uma avaliação tudo ou nada, ou a criança é capaz de realizar ou a criança não é capaz de realizar. Então o score, a pontuação é 0 ou 1. Tá? E aí o que chama a atenção, né? Se a gente for um pouquinho mais além, ele tem 2 scores. O score chamado score contínuo, que é aquele em que a gente coloca a criança no score junto às crianças da mesma faixa etária, então utilizados para crianças de 6 meses até os 7 anos e 11 meses, e o chamado score contínuo para as crianças acima dos 8 anos, em que a gente pode estabelecer a partir desse formulário o perfil funcional, né, de forma evolutiva. Então, se a criança, por exemplo, tem um score 50, né, tem todos eles têm um score e tem um desvio padrão de cada um deles. Tudo que tiver à esquerda dessa linha é o que seria mais fácil para a criança realizar e ela deveria ter conquistado todas aquelas habilidades, e o que tiver à direita é aquilo que é muito mais difícil e potencialmente ela poderia ter algumas lacunas ainda a desenvolver. Né? E aí você pode fazer isso tanto no autocuidado, quanto na mobilidade e também na função social. No caso da assistência do cuidador, também é possível fazer uma estabeleção do score contínuo. Né? Na assistência do cuidador, a nota é de 0 a 5. 0 ele dá uma ajuda total para a criança, que ela não deixa a criança realizar nada, e 5, obviamente, é a criança independente. Aí, nesse intervalo de 0 a 5, a gente tem as crianças que precisam
de um auxílio mínimo, moderado, né? Ou então maior, né? Um maior auxílio, ou então simplesmente fazer uma supervisão. A mãe, ela fica do lado, observa se a criança está com uma dificuldade, ela não chega a intervir, mas ela dá um toque para a criança. Olha, por exemplo, ela não está conseguindo comer adequadamente, né? Segura no olho, se você colocar, mudar a posição da mão, por exemplo, para segurar o garfo ou a colher, aí ela só está dando a supervisão, tá? E aí, novamente, tanto para autocuidado, mobilidade, quanto função social. Né? E a escala Bailey, né, que é a escala infantil de desenvolvimento. Essa escala em particular eu também não tenho a formação, eu conheço da leitura porque ela também é amplamente utilizada na área de saúde. É uma escala constituída pelas escalas cognitiva, de comunicação ou linguagem, motora, social, emocional e, além disso, o que a autora chama de avaliação do comportamento infantil. Né? Ela é utilizada a partir de 1 mês até 42 meses de idade. Né? Essa escala também tem um manual, né, assim como todas as outras. Tá? Tem os formulários do site, né, para quem tem interesse em dar uma olhada. Né? E tem as etapas que são utilizadas em cada um desses itens, né, em cada uma dessas avaliações, e o tipo de material que é utilizado para avaliar essa criança. Então tem os brinquedos coloridos, tem um kit específico de avaliação. Tá? Ela veio, terceira edição. E aqui um formulário do registro, só para a gente ter uma ideia, né, dos dados pessoais da criança, a divisão em cada uma das escalas, né, motora, cognitiva, de linguagem, enfim, com as pontuações. Então, essas escalas, por exemplo, de todas elas, a que foi validada aqui para o Brasil foi a PED. Então, a PED ela foi validada pelo pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que é a professora Marisa Costa Mancini. Eu acho que eu trouxe... Não sei se vocês conhecem essa PED, já viram? Já me falaram, já. Eu peguei emprestado. Então, esse manual, a partir desse manual, como todos os outros, né, é possível fazer já a aplicação, mas tem profissionais aqui no Brasil que oferecem, né, workshops, a formação para a gente poder ter mais facilidade. Tá? No caso do GM, tem um CD, né, para a gente observar. E aqui, não necessariamente um manual, né, mas como ele foi desenvolvido o GM, né, qual o intuito, nas bases neurofisiológicas. Então, a única coisa desse aqui eu não vou poder passar para vocês, tá? Aí tem que ter uma autorização da autora e aí é um problema, por isso que está validado, ok. Então, aqui no caso do PED, ele foi validado, então ele tem sido utilizado. A escala motora infantil de Alberta houve uma iniciativa por parte do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas foi feita especificamente com a população de lá, né? Então, as próprias autoras colocam que não tem uma representatividade nacional, que precisaria de uma amostra maior para que ela fosse de fato validada, né? E são avaliações que chamam a atenção nesse sentido em relação à validação. Tá? A TIMP, a Vanessa Maziero, ela estava trabalhando nesse processo e foi feita assim a tradução, tanto é que você encontra no site desse INPES, né, as fichas em português da TIMP. Tá bom? E aí, eu gostaria de terminar com vocês falando sobre a importância do brincar, né? Porque é fundamental para o desenvolvimento infantil, né, de ter as crianças terem a oportunidade de brincar. Eu acho que vem muito de encontro com o que a gente estava comentando. Você vê uma criança hoje, eu tenho um vizinho, né? Eu não tenho filhos, né? E eu tenho um vizinho, ele tem o horário da escola, depois da escola ele vai para a natação, da natação ele tem aula de complementação de alguma matéria, tem a aula de tecnologia, que tem agora essas escolinhas, né, de tecnologia, e depois vai no inglês. Quer dizer, eu sei que
agenda do menino é cheia, é muito cheia. Mais cheia do tá? E aí, ó, gente, entendam. Eu acho que cada pai faz a sua escolha. Não sou eu que vou dizer para ele, mas eu em particular, eu, Cristina, eu acho que há um exagero em algumas situações de atividades que em que as crianças são inseridas, né? E aí a criança deixa de ser criança, né? Parece agenda de executivo, né? Então eu entendo a preocupação, né, dos pais em eu quero oferecer o melhor suporte aos meus filhos, isso eu não questiono. Com pai, com mãe, qualquer pai e mãe quer isso para o filho, né? Mas o quanto às vezes não está sendo muito exagerado e a criança não suportar essa carga de informações, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram acesso ao Território do Brincar, né? Então, o Território do Brincar tem uma série de videoconferências que são muito bacanas, né? Promovido pelo Instituto Alana. Esse Instituto Alana é uma organização, né, sem fins lucrativos, cuja preocupação é com o desenvolvimento infantil, com a primeira infância, né, e se discute muito essas estratégias de como dar condições para a criança se desenvolver de uma maneira plena, sem esquecer de ser criança.